Schopenhauer definia a música como a mais elevada forma de arte. Como eu já falei naquele meu vídeo sobre o Dr. P, o homem que via através da música. O caso do Dr. P era uma das provas de que o filósofo alemão estava certo quando definiu a música dessa forma. Esse álbum aqui é outra. Mas antes de falar do álbum, vamos falar de demência, mais especificamente de Alzheimer. O Ministério da Saúde define o Alzheimer como um transtorno neurodegenerativo progressivo e fatal, que se manifesta pela deterioração cognitiva e da memória, comprometimento progressivo das atividades de vida diária e uma variedade de sintomas neuropsiquiátricos e de alterações comportamentais. A doença instala-se quando o processamento de certas proteínas do sistema nervoso central começa a dar errado. Surgem então fragmentos de proteínas mal cortadas, tóxicas, dentro de neurônios e nos espaços que existem entre eles. Como consequência dessa toxicidade, ocorre perda progressiva de neurônios em certas regiões do cérebro, como o hipocampo, que controla a memória, e o córtex cerebral, essencial para a linguagem e o raciocínio, memória, reconhecimento de estímulos sensoriais e pensamento abstrato. Dessa forma, essa doença acontece quando proteínas tóxicas matam os neurônios de algumas regiões do cérebro, fazendo com que as memórias sejam também mortas. Não apenas elas, como também o raciocínio e o pensamento. Isso acontece de forma progressiva, onde a mente vai se deteriorando aos poucos. Ela acomete geralmente pessoas mais velhas, com idade superior a 65 anos, mas ela pode se desenvolver mais cedo quando há predisposição genética para isso. Mas por que eu estou aqui falando de Alzheimer? Bem, porque para falar do álbum mais perturbador do mundo, é preciso entender o que é o Alzheimer. O álbum Everywhere at the End of Time foi um álbum do projeto The Caretaker, projeto musical de longa duração do artista inglês Leland James Kirby. Esse álbum é o mais famoso do projeto, lançado de 2016 a 2019, retratando os 6 estágios do mal de Alzheimer. As capas de cada um dos estágios do álbum são artes abstratas do amigo do músico, o artista Ivan Seal. E a ideia do álbum é justamente trazer, através da música, a sensação, a experiência de sofrer uma doença mental degenerativa, onde as músicas vão ficando cada vez mais distorcidas ao longo dos 6 estágios, emulando a sensação da perda de memória, raciocínio e pensamento causada pelo mal de Alzheimer. Os estágios possuem descrições que visam explicar o que cada um daqueles estágios representa no processo de demência. Estágio 1. Aqui nós experimentamos os primeiros sinais da perda de memória. Este estágio é mais como um belo devaneio, a glória dos velhos tempos e da recordação, os últimos dos grandes dias. Estágio 2. O segundo estágio é a autorrealização e conhecimento de que alguma coisa está errada, com a recusa de aceitar isso. Mas esforço é feito para lembrar, então as memórias podem ser mais longas, com um pouco mais de deterioração na qualidade. O humor geral é mais baixo do que no primeiro estágio, e um ponto antes que a confusão comece a se instalar. Estágio 3. Aqui nós somos apresentados algumas das últimas memórias coerentes antes que a confusão se instale completamente e as névoas cinzentas se formem e desapareçam. Os melhores momentos foram relembrados. O fluxo musical em alguns lugares é mais confuso e emaranhado. À medida que avançamos, algumas memórias singulares tornam-se mais perturbadoras, isoladas, quebradas e distantes. Estas são as últimas brasas de consciência antes de entrarmos nos estágios de pós-consciência. Estágio 4. O estágio 4 de pós-consciência é onde serenidade e habilidade de recordar memórias singulares dá espaço para confusões e horror. Ele é o começo de um eventual processo onde todas as memórias começam a se tornar mais fluidas, através de emaranhados, repetições e rupturas. Estágio 5. O estágio 5 de pós-consciência é confusão e horror. O maior extremo de emaranhados, repetições e rupturas podem dar espaço para momentos mais calmos. O desconhecido pode soar e se tornar familiar. O tempo é frequentemente gasto apenas no momento que leva ao isolamento. Estágio 6. O estágio 6 de pós-consciência não tem descrição. Ouvir esse álbum não é uma experiência fácil. É como um mergulho até as profundezas da mente, uma mente tumultuada, que vai ficando cada vez mais confusa e vazia. O álbum tem 6 horas e 30 minutos de duração, um tempo longo e que fica ainda mais longo quando se ouve esse álbum, onde é comum que a gente várias vezes olhe na barra de tempo para ver quanto tempo ainda falta para acabar aquele estágio. Mas é impossível não pensar que esse tempo tão longo
é apenas uma representação muito pequena do que realmente é ter uma doença mental degenerativa. E, para que vocês entendam isso, eu precisarei falar sobre a minha experiência em cada um desses estágios. O estágio 1 é bem agradável, tem uma certa melancolia nele, mas as músicas são bem gostosas de ouvir, elas dão até uma certa nostalgia. É o tipo de música que eu poderia ouvir numa boa, como uma dessas playlists que a gente ouve enquanto limpa a casa. A primeira música, It's Just a Burning Memory, foi de todas a minha favorita, eu realmente gostei muito dela. Porém há algo de errado nessas músicas, um certo ruído, que lembra de músicas antigas que não foram restauradas, tocadas no vinil, só que é mais alto, mais incomodativo. Porém, enquanto eu ouvia, fazendo tarefas de casa, eu me acostumei com aquele ruído, até chegar num momento em que eu nem mais lembrei dele. É como diz a descrição, o primeiro sinal da perda de memória, algo suave, quase imperceptível, um ruído bobo que acabamos nos acostumando e nem percebemos, pelo menos por enquanto. No estágio 2 o ruído aumenta e agora não dá mais para esquecê-lo, você não se acostuma mais como era antes. Mas como as músicas ainda são muito reconhecíveis, você se nega a aceitar que tem algo de errado, você sabe que tem algo errado, mas diz que é bobagem, que é só impressão. É preciso de um esforço muito maior para recordar das músicas, das memórias. E isso incomoda. Nesse estágio eu senti um certo incômodo em reconhecer as músicas. Saber que eram belas músicas, mas não conseguir aproveitá-las da forma certa. Eu sabia que estava ouvindo uma música agradável, mas eu também sabia que tinha algo de errado nela, que eu não estava conseguindo aproveitá-la como ela realmente era. Como se fosse alguma pintura muito bonita, mas que estava desbotada, talvez meio borrada. Eu sabia que havia muito mais beleza ali do que eu realmente conseguia sentir. Eu senti muito isso ouvindo a versão mais deteriorada de It's Just a Burning Memory, porque foi uma música que eu gostei muito e eu sabia que ela estava deteriorada, que não era mais tão boa como era antes, que tinha algo de errado com ela. No estágio 3, a música fica ainda mais corrompida, com ainda mais ruídos e distorções que às vezes estoem por completo aquela música. Ainda conseguimos reconhecer em alguns momentos as músicas, mas já é bem mais difícil, e às vezes só conseguimos perceber ruídos e sons perturbadores, coisas desconexas e sem sentido que nos intrigam. As distorções não ocorrem de forma contínua e linear. Há vezes em que a música é uma irreconhecível distorção completa, mas depois somos agraciados por uma música que reconhecemos. Está danificada, mas ainda pode ser apreciada. Ela traz um pouco de conforto para toda aquela confusão. Da mesma forma são as memórias, ora danificadas demais para se compreender qualquer coisa. Uma vez ou outra nesse estágio, pode-se perceber alguma memória reconhecível, trazendo um certo conforto e até esperança de que tudo volte ao normal. São os últimos lampejos de consciência. Esse foi o estágio em que o álbum começou a incomodar, começou a me perturbar. Eu ficava olhando na barra de tempo para ver quanto tempo faltava para o próximo estágio. Nada desesperador, mas ainda era incômodo, uma coisa chata, sabe? Desconfortável. E um prenúncio do que estava por vir. Confusão e horror descrevem bem o estágio 4. Nesse estágio, as músicas perdem um pouco de coerência que ainda tinham, dando lugar a ruídos, barulhos e sons perturbadores. Aqui as músicas destruídas causam um grande desconforto. Às vezes existe a sensação de ouvir algo coerente, de sentir uma música distante, mas são só faíscas que vão intercalando muito rápido com barulhos desconexos, com ruídos. Teve momentos que eu senti como se tivesse alguém apertando um controle remoto de uma TV antiga, passando por vários canais de forma muito rápida. Esses canais eram só um monte de ruído caótico. O ruído mudava, mas continuava sendo ruído. Era como se esse alguém estivesse buscando desesperado por algum canal coerente, mas tudo que encontrava era caos. E aí depois isso passava, como se esse alguém tivesse se cansado e decidido só apreciar aquele caos. Porém, depois voltava essa busca desesperada, como alguém tentando buscar por suas lembranças coerentes, vagando em meio ao caos assustador, correndo para lá e para cá, na busca de algo que faça sentido. É um estágio de profunda agonia e desespero. Eu várias vezes me arrepiei ouvindo esses sons, um arrepio perturbado, sabe? E desconfortável demais, eu ficava na agonia de sair de tudo aquilo e voltar a escutar uma música normal. Só que aí eu pensei uma coisa, eu tenho essa opção, eu tenho essa escolha, eu posso simplesmente parar aquilo tudo e voltar a ouvir minhas músicas favoritas.
Agora, quem tem Alzheimer não tem essa escolha. Quem tem Alzheimer ou outro tipo de demência não pode escolher simplesmente deixar de ter, escolher lembrar de tudo e abandonar aquele emaranhado de memórias caóticas. Essa pessoa não tem essa escolha. Esse estágio ele me perturbou demais, porque foi o começo da pós-consciência, o começo do verdadeiro horror. Foi uma transformação brusca e apavorante que realmente me deixou muito mal. O estágio 5 ele começa bem perturbador, o horror aumenta e agora os ruídos, os barulhos ficam mais conexos ainda e dá para ouvir vozes, barulhos diferentes do que ouvimos até então, coisas que parecem lembrar algo, mas não é o que ouvimos nos outros estágios. A descrição de que o desconhecido pode se tornar familiar faz bastante sentido para mim. É onde a mente danificada começa a alucinar em tal caos que a pessoa já não sabe mais o que são restos de memória e o que são só pedaços de alucinação. Tudo se mistura e a pessoa vai perdendo cada vez mais a referência de quem foi. Porém, existe uma certa serenidade, uma certa tranquilidade que vai surgindo aos poucos. Os sons têm um eco que lembra o vazio, como se estivéssemos dentro de uma caverna, um lugar muito vazio, onde tudo soa de forma ecoada, tudo soa distante. A solidão vai aumentando e dando lugar ao caos. Existe um certo conforto nisso, mas não como gostaríamos. O esvaziamento da mente vai acabando com o horror, o desespero, mas a solidão toma conta e a pessoa se torna cada vez mais vegetativa, desprovida de pensamentos. É um sentimento de muita melancolia e eu estava o tempo todo olhando para a barra de tempo, querendo que aquilo acabasse logo. Mas justo esses são os maiores estágios. Eu não podia parar de pensar que eu tinha escolha, de que eu podia sair daquilo. Isso é o que dá muito medo, pensar que um dia não podemos ter essa escolha. O estágio 6 não tem descrição e isso faz muito sentido, porque ele é um ponto da deterioração em que não é possível mais escrever o que está acontecendo. Mas ele pode ser descrito em uma palavra, ao meu ver: vazio. O eco aumenta e tudo soa ecoado nesse estágio. Tudo parece vir de algum lugar muito vazio. Os sons já não são mais agoniantes e perturbadores, mas passam a ser tristes. Tristes porque são a marca da solidão e do vazio. A marca de uma mente que não tem mais nada, que não se recorda, que não raciocina, que não fala e nem contempla. Apenas está ali existindo. A mente não sofre mais, porque não é possível mais sofrer. Não há pensamentos para isso. Não há lugar mais para desespero, agonia e dor. É apenas a espera vegetativa da morte. No final, há um sonoro som de órgão que vai aumentando num crescendo. O aviso contínuo de que algo está para acontecer muito em breve. Até que, de repente, o som do órgão cessa, acaba e não mais nada. Até que ouvimos de novo, depois de muito tempo, uma música coerente. Uma melodia melancólica, meio fúnebre, bastante aguda, mas muito doce. Um belo fim para uma experiência tão profunda. Essa música não dura muito e logo o álbum acaba. Agora tudo que resta é a paz da morte. Sobre essa última música coerente no final do álbum, depois de tanto caos e vazio, existe uma teoria sobre essa música. Existe um fenômeno na medicina, ainda sem uma explicação científica comprovada, onde pessoas com doenças degenerativas do cérebro conseguem recuperar a lucidez dias ou horas antes de morrer. A mente volta a clarear e as pessoas podem ter longas conversas com seus entes queridos, dando a chance de se despedir. Não se sabe o que causa esse efeito, mas os relatos sobre são vários. Inclusive é comum que em doenças muito graves exista uma melhora do quadro logo antes da morte, como se fosse um último esforço do corpo para melhorar, uma última tentativa perante o avanço da morte. Assim, a música representaria essa lucidez, e por isso é tão coerente. É fúnebre porque essa lucidez é o prelúdio da morte, e é diferente das outras músicas porque representa uma nova memória, ação de pessoas conversando porque a solidão da demência finalmente foi quebrada. E agora a pessoa pode se socializar novamente, pode conversar e adquirir novas memórias, se despedindo daqueles que ama. É um final bonito e comovente, um final até feliz, eu diria, para um algo tão devastador. Agora eu queria falar um pouco da arte de capa de cada um dos estágios, porque elas ajudam a representar o que cada um deles significa. No estágio 1 temos uma arte que é abstrata, mas ainda assim muito identificável. Parece um jornal ou pergaminho, está diferente, você sente que tem algo de errado com aquela imagem, mas ainda é facilmente identificável.
tal qual o primeiro estágio, onde é algo diferente com a música, com a memória, mas ainda podemos identificá-la com tranquilidade, ao ponto de que nos esquecemos e nos acostumamos com o que está errado. Estágio 2. Agora temos o que claramente é um vaso com flores. Porém, claramente tem algo de muito errado com o vaso. Está muito distorcido, as formas não parecem certas. Mas ainda é um vaso, da mesma forma a música e as memórias ainda estão lá, ainda podem ser percebidas, mas tem algo de muito errado com elas, estão muito distorcidas e corrompidas. No estágio 3, a abstração aumenta a tal ponto que vira uma arte realmente interpretativa. Para mim, ainda é um vaso de plantas, mas distorcido de tal forma que nada mais faz sentido. A forma tanto do vaso quanto da planta está completamente errada, bagunçada, distorcida e caótica, ao ponto de que é difícil dizer se é mesmo um vaso de planta ou alguma outra coisa tão distorcida quanto. São as músicas e memórias que em algum ponto ainda são reconhecíveis, mas se perdem num emaranhado de caos sem sentido. No estágio 4, temos uma arte totalmente abstrata, mas que parece fazer todo sentido. São pinceladas de cores variadas sobre o quadro, mas que parecem formar a figura de uma mulher de perfil. São, na minha visão, a mente desesperada, tomada pela confusão e pelo horror, mas que busca desesperadamente pelo sentido, pela recordação. E nessa procura, o caótico, vez ou outra, dá lugar para algum resquício de memória, e logo se perde em meio ao horror caótico. Ver a mulher de perfil nessas pinceladas sem sentido é encontrar alguma lucidez em meio ao caos da mente deteriorada. No estágio 5, tudo é tão confuso que precisamos nos esforçar para encontrar algum sentido. É uma daquelas imagens desconfortáveis, onde tudo parece familiar, mas ao mesmo tempo não é. Sabe aquelas imagens criadas por inteligência artificial, mas que não são alguma coisa específica? Tudo parece ser alguma coisa, mas nada realmente é. Essa pintura é assim. Parece às vezes uma bailarina, às vezes uma explosão, parece alguém subindo uma escada, alguém segurando uma bengala. São coisas que eu vejo, mas nada é definido, são só coisas que poderiam ser, mas não são. Tal como a mente, que procura sentido na incoerência e fica só com pedaços que não são mais alguma coisa. As alucinações se misturam com os resquícios de memória e o que nunca foi nada passa a ser alguma coisa, ao mesmo tempo que as memórias reais se perdem no vazio. O estágio 6 é o estágio sem descrição, e a pintura que o representa também parece impossível de se descrever. É alguma coisa, mas ao mesmo tempo não é nada. Mas não da forma confusa e agoniante da outra imagem. Não tem mais aquele caos todo que perturba. É uma imagem tranquila, simples, que não representa nada, mas não perturba por causa disso. Tem algo de familiar nela, mas não sabemos bem o que, e nem importa. Assim como o vazio, com seu ruído ecoado familiar, mas que a pessoa já não se importa mais com o que representa aquilo, ela já não se perturba mais. Eu particularmente vejo uma porta deslocada, uma porta que não cumpre sua função de porta. Está deslocada sem paredes, no meio de um espaço vazio. São os últimos resquícios da mente, perdidos sem função e meio ao vazio. É impossível para mim também pensar nesse álbum e não me lembrar dos trabalhos de William Termolen. Para quem não viu ainda o vídeo do Dr. P, William Termolen foi um pintor estadunidense que ficou conhecido por pintar autorretratos de si mesmo depois de acometido pelo mal de Alzheimer. A ideia era ver a mudança que haveria nos seus retratos com o avanço da doença. Os retratos de William são a representação visual do Alzheimer, enquanto o álbum de Leland é a representação musical da mesma doença. É claro que Leland não teve Alzheimer, então é difícil dizer se sua representação é mesmo fidedigna, a real sensação de ter essa doença. Mas vendo os retratos de William, eu acho que Leland conseguiu captar muito bem a essência dessa doença tão destrutiva.
Bem, esse foi um vídeo diferente, acredito que vai ficar bem longo, mas eu quis aproveitar meu momento de férias para me dedicar a um vídeo mais profundo, detalhado, sobre um álbum tão especial, uma obra de arte dos últimos tempos, a prova de que ainda existe muita coisa boa sendo feita, mas nem sempre são apreciadas como devem. Essa é uma daquelas artes que não é fácil de ser apreciada, que exige tempo e paciência, mas acreditem, vale a pena. É uma experiência única, um mergulho ao entendimento de algo tão abstrato como o avanço de uma doença mental. E a lição que eu tiro de tudo isso é aproveitar minha juventude, ser feliz, estudar, ocupar minha mente com coisas boas, não estagnar e não deixar minha mente parada. Uma das formas de se evitar o Alzheimer ou de retardar a doença, num caso genético, é através do estudo. Uma mente estudada, bem treinada, que raciocina bastante, se desenvolve sempre mais, cria mais conexões neuronais, se torna mais resistente e a toxina tem mais dificuldade de corromper os neurônios. O conhecimento é uma das coisas mais valiosas que podemos ter. Ele nos protege de ser enganados, nos liberta de visões de mundo distorcidas e nos torna mais fortes, até mesmo contra as doenças mentais. Todos nós podemos ter uma mente forte, mas precisamos estudar para isso, ler, aprender coisas novas, fazer cálculos, desvendar enigmas, refletir e filosofar. Tudo isso são coisas que ativam a mente e a tornam mais forte. Não temos como saber se vamos um dia ser acometidos por essa doença tão devastadora, mas temos que fazer o que podemos para evitar isso. E nada melhor do que aprender, porque acreditem, aprender é uma das melhores coisas que existem. Alguns dos sorrisos mais genuínos que eu vi foram dados por crianças ao perceberem que haviam aprendido uma coisa nova. Aprender é mágico, é maravilhoso. A mente ocupada se torna mais forte, até mesmo contra a ansiedade e depressão. Então, ocupe sua mente, aprenda, porque você vai ver o como isso te faz feliz. Mas é isso, gente, um vídeo diferente aqui, dessa vez sem mostrar meu rosto, mas eu queria fazer uma coisa mais diferenciada mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado, e se gostaram, deixem um like, se inscrevam no canal se ainda não forem inscritos, e comentem a opinião de vocês no comentário, se vocês já ouviram o álbum, se tem alguma experiência com ele ou com a doença de Alzheimer. Deixem relatos aqui de vocês, se vocês acham que tem alguma coisa importante para falar. E também sugestões de próximos vídeos, qualquer coisa vai ser tudo muito bem-vindo. Mas é isso, gente. Fiquem bem e até a próxima.